São hoje meus convidados, António Rodrigues e Rui Moreira de Carvalho. A ambos, muito obrigado pela vossa presença. De facto, Portugal precisa de um mecanismo para limpar o balanço dos bancos? Olhando a tudo aquilo que temos vindo a discutir, parece que os bancos ainda não conseguiram reverter toda a situação negativa que acumularam ao longo dos anos. Agora, se há uma solução como aquela que se tem sido propaganda nas últimas semanas de banco mau, ou, como alguns banqueiros defendem, uma outra solução que não necessariamente uma estrutura onde se canalize tudo aquilo que é um mal parado, ainda não temos a certeza relativamente a essa situação. Certo é que precisamos rapidamente de olhar para o sistema bancário e tomar decisões relativamente ao mesmo. Há quem diga, inclusivamente, que dentro de poucos anos Portugal estará reconduzido à existência de 2, 3, 4 bancos. Julgo que a dimensão do país e a dimensão do mercado se tem vindo a estreitar e isso, porventura, levará à concentração. E aí vai-se entrar numa outra discussão que é, quando a concentração se fizer, qual é a nacionalidade, ou mais do que a nacionalidade, onde está o centro de decisão dentro de cada um dos bancos. Porque esta questão não é uma questão de sumenos, podemos voltar depois a ela. Vamos voltar a ela, seguramente. Mas a questão do banco mau, não creio que possa vir a ser uma solução que se possa decidir de uma forma muito pacífica. Porque corremos o risco, à semelhança daquilo que já aconteceu, numa outra dimensão, para banco específico, temos criado uma estrutura onde se canalizou todas as situações negativas deste mesmo banco e depois acabamos por cair numa situação de buraco negro. E, no fundo, se tivermos essa situação com a comparticipação, por um lado, do próprio sistema bancário, que já está mal por si, ou dos contribuintes, por outro, é apenas e só agravarmos ainda mais um problema para o qual não concorremos. Rui, curiosamente, os banqueiros questionados esta tarde também não pareciam muito entusiasmados com esta ideia de criar este mecanismo. Boa tarde. Enfim, é notável, começo por dar os parabéns à Associação Portuguesa de Bancos e ao Presidente, o Engenheiro Fernando Pereira de Oliveira, pela iniciativa. É notável o conjunto de oradores, a qualidade que hoje juntou em Portugal e a profundidade dos temas. Recordo que do discurso do Engenheiro Fernando de Oliveira há um número que vale a pena introduzir para nos enquadrar. A soma do crédito mal parado, que na linguagem técnica é o Non-Performing Loans, o NPL, europeu, são cerca de 912 mil milhões de euros. E o português é cerca de 18 mil milhões, ou cerca de 2%, que é precisamente, ligeiramente inferior à nossa percentagem dentro da moeda única, que é 2,5%, ou seja, nós estamos enquadrados com o resto da Europa. Dá-se o caso que em Portugal nós temos um problema complementar, digamos, a esta questão do apetite a esta fileira de negócio, digamos, a esta questão do apetite a esta fileira de negócio que chama sistema financeiro, que é a ausência de capital de investidores privados, porque em termos globais o sistema financeiro, através das taxas de juros negativas e através de retirar comissionamento ao serviço, retira qualquer possibilidade de margens e de eficiência em termos de rentabilidade dos bancos. A segunda questão de fundo é a introdução de uma série de potenciais conflitos entre legislação abundante que pode ainda mitigar o potencial apetite dos bancos. Ou seja, no momento em que os bancos têm que aumentar o capital, é isso que estamos a falar, qualquer mecanismo de bad bank ou de banco mau, ou do que é que a gente quer, implica sempre capital dos acionistas, ou seja, implica perdas no imediato. E isto tem que ser feito. E é por isso que os banqueiros não estão muito entusiasmados com a ideia? Os banqueiros não estão muito entusiasmados com a ideia porque nomeadamente, isto implica percas no imediato. Ou seja, se eu vou perder ainda mais do que já, digamos, investi. E, acima disso, tenho dificuldades em encontrar novos investidores. Isto pode levar a que o sistema morra por si só e se opte por um modelo diferente. Mas a opção gradual, como dizia Nuno Amado, de ao longo de 2 anos tentar-se ir desfazendo desses créditos mal parados, é de facto uma opção credível, tendo em conta as fragilidades que o setor bancário português tem como um todo? Enfim, o modelo japonês fez com que se optasse por esse mecanismo que é gradualismo. E já lá vão 20 anos e ainda não limparam o sistema financeiro. Uma dívida, digamos, pública japonesa na década de 70, 80 era cerca de 70% do PIB. Hoje vai em 216% do PIB. Os americanos, a americana, a anglo-saxónica, ali a origem do António, cortaram de imediato e hoje praticamente não têm incumprimento.
Porque também ter ritmos de crescimento diferente. Mas é que nós não vamos ter ritmos de crescimento diferentes se nós não limparmos os nossos ativos e darmos capacidade a outros. Quer dizer, o Schumpeter dizia que o empreendedorismo é a capacidade de inovar. É isto, é preciso uns caírem, aqueles que, de facto, no seu tempo fizeram errado as suas operações, cometeram erros, para que possam aparecer outros. Porque, ao contrário daquilo que nós podemos imaginar, qualquer sinal de concentração europeia vai também levar à especialização de bancos, que é aquilo que falta em Portugal. Nós temos bancos de retalho genéricos, vocacionados para o crédito imobiliário, mas não vocacionados, nomeadamente para a indústria ou para os serviços, créditos muito mais especializados, que são pequenas unidades de negócio, digamos, dentro do chamado sistema financeiro, mas muito mais ágeis e muito mais dinâmicos, especializados, ou seja, muito mais próximo daquilo que nós necessitamos, que é, digamos, empresários e investidores na fileira da indústria e dos serviços. Então, além desta questão do gradualismo, se ela não funciona, então o melhor seria seguir um bocado o exemplo irlandês e o exemplo espanhol, em que se optou mesmo por fazer um bad bank à séria, por muito que isso agrave momentaneamente a dívida pública, como aconteceu nestes dois países? Em primeiro lugar, nós precisamos de consenso. Tentar encontrar as várias divergências que existem neste mercado para tentarmos caminhar para uma solução coletiva. Depois, em segundo lugar, é importante também não termos a consciência de quem criou este problema. Quem criou este problema foram os próprios bancos nas avaliações que fizeram. O que determina que não só vão ter que pagar por isto, mas mais do que isso, a primeira missão dos bancos neste momento deveria ser perder alguma da opacidade das suas decisões. Porque o que se nota hoje em dia, continua-se a notar, é que todas as decisões são feitas muitas vezes dentro de um quadro de tal forma escondido, tal forma difícil de compreender, que bons projetos de investimento se perdem e maus projetos de investimento sobressaem. E por isso é que depois, no final, encontramos as situações do mal parado, porque, no fundo, são más decisões relativamente a projetos que são avaliados. É evidente que todos nós nos podemos errar no momento da avaliação. Não é um problema geral, é um problema mundial, não é um problema apenas português. Mas é um problema que temos que ter a consciência de que os próprios bancos têm que assumir a cota-parte de responsabilidade dos processos de decisão em que intervieram. Em relação à solução, cada sistema é um sistema. A Irlanda resolveu por uma forma e houve bancos que foram à falência. Nós próprios tivemos bancos que, por si só, sem ter havido uma decisão interna, foram à falência, mas também tivemos soluções, como no caso das duas resoluções que tivemos aqui, que acabaram por criar ainda mais mecanismos turvos dentro do sistema. Ainda hoje discutimos se foram boas ou más soluções aquelas que o sistema público adotou relativamente quer ao Banif, quer na altura ao BES. E, portanto, ainda hoje não temos a certeza que foram boas decisões relativamente a isso. E, portanto, como podemos nós decidir se um banco mau seria uma boa solução, portanto, um banco onde concentrássemos todas essas soluções, se não temos a certeza relativamente às próprias situações que dentro do sistema financeiro já tivemos. Portanto, conviria, de alguma forma, e esta iniciativa acaba de ser importante, se conseguíssemos, de alguma forma, caminhar para esse caminho de um entendimento entre os vários players. Claro que os banqueiros vão sempre defender as menores perdas possíveis para os seus bancos. Claro que o sistema político, os ministérios das Finanças ou o Governo, vai sempre querer não entrar com uma comparticipação pública. Há que encontrar aqui um terceiro género de caminho. Mas temos um desenho de esquerda, talvez não seja tanto assim. É evidente que há mecanismos diferentes dentro do próprio Governo. A própria maioria que suporta o Governo não se entende relativamente a esta matéria e uns dizem uma coisa e os outros dizem a solução diametralmente oposta. E por isso o Governo vai entrar em tensão relativamente a esta solução, nomeadamente devido o que é a posição do Governo e do Banco de Portugal relativamente ao novo banco, que há uma perspectiva de que ele contribuirá e a sua venda contribuirá para minimizar a dívida pública, enquanto que o Bloco de Esquerda e o PCP defendem a nacionalização do banco e, portanto, a integração dessas perdas dentro do próprio sistema político. Portanto, se o sistema político, nomeadamente o de maioria, não se consegue entender relativamente a esta matéria, agrava a solução que se pode vir a encontrar. E
Aqui a solução, acima de tudo, não deve ser motivada por razões ideológicas ou políticas, deve ser motivada por aquilo que possa confluir uma solução. Por exemplo, em Espanha, eu julgo que a solução que foi tomada, quando foi tomada, foi uma solução minimamente consensual. Não tanto assim na Irlanda, mas naturalmente porque houve impactos diretos, nomeadamente entre acionistas e clientes dos próprios bancos, que sofreram com a situação de declaração de insolvência dos bancos. Mas nós precisamos de encontrar aqui uma solução. Há aqui várias experiências, ainda os próprios italianos não definiram o que é que vão fazer e qual a solução que vão assumir, e, portanto, a nossa solução não pode ser uma solução apressada. Tem que ser uma solução ponderada, onde os vários intervenientes devem tentar confluir para uma mesma decisão. Rui, ainda por esta questão de indecisão, curiosamente, o Vieira Monteiro e Nuno Amado defenderam que, afinal, o que é bom é a Caixa Geral de Depósitos se manter pública e que Sérgio Figueiredo lhes perguntava se isso era uma questão ideológica ou se era uma questão do escudo protetor. E Vieira Monteiro dizia sim, é uma questão de escudo protetor e não ideológica. Eu queria um comentário seu a este ponto. Porquê é que os banqueiros mudaram de opinião? Não houve uma mudança de opinião. Eu recordo, por exemplo, do engenheiro Luís Meira Amaral sempre defender isso. Recordo do engenheiro Figueiredo Oliveira sempre defender isso. E vou mais longe. Há um livro, há um autor notável, que é o Francis Fukuyama, que escreve aquele famoso título que é A Vitória, o fim do mundo, não é? Quando foi a questão da queda... O fim da história é o fim da história, quando foi a queda do Muro de Berlim. E ele defende que em contextos de fraca confiança coletiva deve haver instituições fortes, públicas. Da mesma forma que eu, em 2002, escrevi um artigo que, quando foi o fim do IPE, em 2003, na altura Primeiro-Ministro Durão Barroso, eu escrevi que era um desastre terminar com o investimento para as coisas empresariais. E fui acompanhado com a pessoa Antóneta Silva, num artigo no Diário Económico, no vosso jornal, e recebi um comentário de pessoas, vários comentários, o que é que eu estava a dizer, o que é que eu estava a pensar. Ora, esta posição tem sido feita quanto à estabilidade, porque nesta fase nós temos que ter dois objetivos nucleares. A primeira é que tipo de narrativa estamos a ter. E muita dela é populista. Quando se refere à falta de opacidade do sistema financeiro, ele não tem falta de opacidade. Uma coisa é crime, outra coisa é transparência no processo. Não estou a falar de situações de crime. Eu não estou a falar de mas é que estou a falar. Certo. Mas eu estou só a falar. para deixar clara a minha posição. Mas não é falta de opacidade, porque entramos em narrativas que falta muitas de clareza. Vezes... Não é uma questão de... Não é um problema de opacidade. Não é falta... Nós temos que entender, em 2008, o sistema financeiro português não estava no processo que está agora. Não tinha problemas de falha, nunca teve. Problemas de capital. O que aconteceu foi que, atrás da dívida soberana, de facto, ele entrou com graves problemas, que foi o rating da República, tem sempre que ser superior ao rating dos bancos. Ora, a partir daí, toda a sua competitividade europeia caiu, porque está a financiar-se muito mais caro do que qualquer outro banco coletivo. E teve também que desalavancar o seu negócio. A segunda narrativa relevante tem a ver com a competitividade das empresas portuguesas. Não há nenhum sistema financeiro que não viva da economia dos seus clientes, que são as empresas. Ora, se uma empresa não acaba por ganhar capital, por ganhar dinheiro, o banco tem que dar tempo a poder recuperar a capacidade de investimento que ela teve. Ou seja, há aqui um ciclo virtuoso ou um ciclo vicioso. Depois podemos atrasar tudo o processo. Vale recordar que nos últimos 6 anos, os aumentos de capitais do sistema financeiro foram de 24 mil milhões e os privados entraram com 14 mil milhões. Os 7 mil milhões que o Estado entrou já foram entregues 4 mil, que significaram 1.400 milhões de euros em juros. Portanto, ou seja, já ajudaram o orçamento de Estado de uma forma significativa. Sim, mas a verdade também é que os próprios bancos criaram essas dificuldades. Por muito que tenha havido aumentos de capital e tenha havido entrada de investidores privados, a situação já existia anteriormente e não era consciente. Vamos só introduzir precisamente agora a questão da entrada de investidores privados. O core de capital necessário em 2008, o core de ano capital necessário para fazer qualquer financiamento, ou seja, eu por cada 100 milhões que empreste, eu tenho que, em 2008 eu tinha que ter 6 milhões de capital próprio. Agora está a passar para 10,5. Ou seja, isto é o dobro necessário de capital. Nós temos necessidade de um aumento de capital numa altura em que não temos stakeholders, para investidores, para nos apoiar esse precisamente. Isso é um dos temas que eu gostaria ainda de abordar convosco, e já só temos mesmo meia dúzia de minutos. Vieira de Monteiro, curiosamente, dizia que, provavelmente,
ele nunca disse os investidores espanhóis, mas nós sabemos que era em nome deles que ele estava a falar, que são os únicos interessados na banca portuguesa. E Nuno Amado sublinhava a importância que havia de tentar diversificar e ter outros players no setor bancário português, ainda que, obviamente, defendesse a ideia de uma instituição forte com capital português. Porquê é que acha que não há, de facto, outros investidores de outras geografias interessados para tomar posições na Banca Nacional? É verdade que o mercado português é muito pequeno. E a verdade também é que a nossa banca nunca foi capaz de internacionalizar, e os exemplos de internacionalização que teve acabaram de uma forma menos boa. No caso, por exemplo, da Grécia, ou da Roménia, ou da Polónia, em que os impactos foram negativos nas próprias contas dos bancos e os bancos tiveram que acabar por ser vendidos. Eram economias também frágeis e economias diferentes. Todos os exemplos que nós tivemos de internacionalização, por exemplo, noutros países, como aconteceu em África, em Angola e Moçambique, na maior parte dos casos, nos casos em que eles foram bem enquadrados, a banca está pujante. Não falo de um caso em particular, mas falo do outro conjunto. E, aliás, houve um banco português que ainda esta semana abriu uma nova operação em Moçambique, que foi o caso do Banco Big, precisamente porque confia e tem capacidade para poder desenvolver. Agora, o mercado português é um mercado pequeno. Se nós criássemos condições de atração desse mesmo investimento, e já houve ensaios relativamente a isso, eu recordo que no primeiro ensaio da privatização do novo banco em 2015, houve a concorrência de capitais chineses e capitais americanos. A Fossum disse já hoje que não está interessada no novo banco. Fossum sim, mas pode haver capital chinês ainda interessado, nomeadamente através da Anbank, por exemplo, que pode vir, em vez da Fossum, a concorrer. Pode haver atração de outro tipo de capitais. Agora, capital europeu, eu duvido que haja, porque os exemplos também foram negativos relativamente a Os bancos europeus estão todos a precisar de capital. E o Credital Mas talvez porque isso decorra das regras europeias serem excessivamente apertadas em relação às outras geografias. Que defesa o governo atual e o anterior fizeram, por exemplo, do caso do BPI com o Banco de Fomento de Angola. O Banco de Fomento de Angola, o Banco de Fomento em Angola, é responsável por 70% dos resultados líquidos do BPI. Ora, é algo notável, não tem o mínimo problema de liquidez, não tem nenhum problema. Nenhum problema, porque carga d'água é que há um mecanismo de resolução que obriga a vender o banco. O negócio do banco é acompanhar os seus clientes. Essa era a questão que eu ia colocar. É que a questão vital do sistema bancário é que o sistema bancário normalmente funciona como alavanca para os seus clientes e não por si só. E, portanto, se nós não nos internacionalizarmos e se nós não estivermos virados para mercados mais largos, obviamente não vamos conseguir atrair investidores no sistema bancário. Qual é que foi o político português que se indispôs contra a questão do BCE, por exemplo, a obrigar a vender a participação qualificada do BPI em Angola? Qual foi? Mas o próprio BPI assumiu que teria que vender, portanto, o próprio BPI, não é também não reclamaram, não é? É reclamar o quê? Como é que se reclama? Ainda hoje o Fernando Rico fez essa referência. Ninguém fez. E continua sem fazer. Eu lembro com um artigo do Dr. Pedro Rebelo de Sousa, no Expresso, no verão passado, a dizer, não deixem fugir a banca do espaço língua oficial portuguesa. Porque é o único ativo que nós temos relevante. Pois não se vê nada, nem do governo anterior, nem deste governo, nem do seu governo do Banco de Portugal, não se vê nada no sentido de preservar ou de aguentar esses ativos, que é o maior ativo que nós temos para preservar o investimento, para apoiar a internacionalização de nossas empresas, as pequenas e médias empresas. Deixa-me só sublinhar e reforçar esta posição muito rapidamente que o Rui referiu. Eu julgo que o sistema bancário está ao serviço dos nossos investidores, ao serviço dos nossos clientes e, no fundo, se nós queremos continuar a investir nos países que falam a mesma língua que nós, temos de ter uma banca forte e pujante para isso. E, portanto, subscrevo inteiramente aquilo que o Rui disse. Muitíssimo obrigada a ambos pela vossa análise. O Em Foco fica por aqui. Fique connosco.